Fala galera, eu sou o professor Ricardo e hoje a gente vai trabalhar gráficos da função do segundo grau. Vamos que vamos! Então aqui são as aulas que a gente já trabalhou. Para você que é novo, tem uma playlist completa dos assuntos. Na aula de número 13 trabalhamos função do segundo grau e hoje a gente vai trabalhar os gráficos dessa função. Gente, o gráfico da função do segundo grau, ele é definido por essa função aqui, olha só. Eu tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Esse A, esse B e esse C, eles são números reais, certo? E o A, ele não pode ser zero, porque se o A for zero, automaticamente não vai existir uma função do segundo grau, certo? Vamos analisar esse primeiro caso para a gente começar a entender a partir do comportamento desse Azinho aqui que vai ser importante. Olha só, o Azinho que é o número que está juntamente com x ao quadrado. Vamos aqui. Olha aí. Quando o A ele é positivo, você tem o gráfico da função com a concavidade voltada para cima. O que é a concavidade? É isso aqui, ó. Essa parte cavada aqui, ó, que você vê. Então, essa parte cavada, ela é voltada para cima. Quando o A ele for maior que zero. Como é que o A vai ser maior que zero? Quando esse valorzinho aqui ele for positivo. Vamos lá dar um exemplo. Se você tivesse a função do tipo, ó, 2x ao quadrado mais 4x menos 10. Então, observa que o A ele é maior que zero. Por quê? Porque ele é um valor positivo. Então, nesse caso aqui, a concavidade da parábola ela vai ser voltada para cima. A parte cavada da parábola vai ser voltada para cima. Quando você vai para o segundo caso, vamos lá analisar o segundo caso, olha só. Você já vai ver a concavidade da parábola voltada para baixo, ou seja, a parte cavada ela vai estar voltada para onde? Voltada para baixo. E isso só vai acontecer quando o A for negativo. Vamos lá dar um exemplo para você compreender. Vamos imaginar que você tenha a função f de x é igual menos 2x ao quadrado mais 4x menos 10. O que dá para te observar? Que o A ele é negativo. Então, se o A é negativo, automaticamente o A ele é menor que zero. Então, a concavidade ela vai ser voltada para onde? Para baixo. Gente, anota isso, que isso daqui é muito importante para você entender, certo? O que é o delta da função do segundo grau? Gente, o delta da função do segundo grau, ele é representado por essa fórmula aqui que a gente estudou na aula passada. Então, essa função aqui, gente, delta igual b ao quadrado menos 4ac representa o discriminante, certo? Esse discriminante ou delta é que você vai analisar o comportamento do gráfico da função. Olha aqui, quando o delta é maior que zero, vamos lá analisar cuidadosamente aqui, ó. Delta é maior que zero, ou seja, o delta é positivo. Você vai ter duas raízes, olha só, duas raízes reais e diferentes, certo? E diferentes. Então, se você analisar aqui no gráfico, você vai perceber essa ideia. Olha só, você tem aqui, ó, primeira raiz, que é x1, e a segunda raiz, que é x2, tá? Então, delta maior que zero, delta positivo, você vai ter duas raízes. Aqui, o A é maior que zero, ou seja, a concavidade da parábola voltada para cima, que a gente analisou na tela anterior. Mais uma vez aqui, ó, quando o A ele é menor que zero, ou seja, a concavidade da parábola para baixo, você também vai ter duas raízes, x1 e x2, tá? Então, duas raízes, o gráfico ou a parábola, ela corta duas vezes o eixo de x, ó, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, tudo bem? Gente, quando o delta for igual a zero, o que dá para te perceber? A parábola, ela vai tocar o eixo de x uma vez, ó. Olha só, tocou apenas uma vez. Então, eu posso dizer que x1 é igual a x2. Ou seja, quando você for encontrar o valor de x, eles serão iguais. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Delta igual a zero, a parábola ela vai tocar apenas uma vez em x. Então, x1 é igual a x2. Duas raízes e essas raízes serão iguais. Como é que a gente vai escrever aqui? Você vai escrever assim, ó. Você vai ter uma raiz, ou alguns consideram duas raízes iguais, tá?
duas raízes iguais. x1 é igual a x2, beleza? Vamos para o terceiro caso, quando delta é menor que zero, ou seja, quando delta é negativo. Olha aqui, o A é maior que zero, então se o A ele é maior que zero, o que acontece com a parábola? A parábola, a concavidade, vai ser voltada para cima. Legal? Gente, ela não toca no eixo de x. Por que ela não toca no eixo de x? Porque o delta ele é negativo. Então, se o delta é negativo, você não vai ter raiz da função, certo? A mesma coisa vai ser aqui, quando A é menor que zero. A parábola ela não toca no eixo de x, certo? Porque a mesma ideia, você não vai ter raízes no campo dos reais quando o delta ele é negativo. E como é que a gente vai escrever aqui? A gente vai escrever assim, ó. Não tem raiz ou raízes reais, certo? Legal? Anota isso daí que vai ser extremamente importante para você. Vamos para a próxima etapa. Gente, essa próxima etapa aqui, ela é extremamente importante e é o que mais cai no concurso. Então, você fica bem ligado aqui para a gente compreender esse trecho aqui, tá? A gente vai falar sobre ponto máximo e ponto mínimo da função. Vamos analisar o primeiro caso aqui. Olha só. Quando A é maior que zero, ou seja, quando A ele é positivo, a concavidade da parábola, a parte cavada, ela é voltada para cima, como dá para te perceber. E ela vai formar um ponto que nós chamamos de ponto mínimo, certo? Por que ponto mínimo? Porque representa o ponto mais baixo aqui da tua parábola, do teu gráfico, tudo bem? Esse ponto é definido por x do vértice, que é esse carinha bem aqui, certo? E y do vértice, que é esse carinha bem aqui, beleza? Então, aqui você tem um ponto mínimo da tua parábola. Vamos verificar o segundo caso. Olha só, o segundo caso é quando o A ele é menor que zero, ou seja, o A ele vai ser negativo. A concavidade da parábola ela vai estar voltada para onde? Voltada para baixo, né? Nesse sentido aqui. E aí ela vai formar um ponto vértice, certo? Esse ponto vértice é chamado de ponto máximo. Por que ele é ponto máximo? Porque representa a parte mais alta, o ponto mais alto aqui do gráfico, tá? Ou da parábola. E aí você tem o x do vértice e o y do vértice, certo? Bem aqui abaixo, gente, você vai ter duas fórmulas que serão extremamente importantes para a gente. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o a. Você faz essas anotações aqui, desenha esses gráficos também aí na folha de papel, no teu caderno, que vai ser extremamente importante. Vou mostrar para vocês como cai questões envolvendo ponto máximo e ponto mínimo. Olha só. Dadas as funções, te deu aí a alternativa A e B, e ele diz assim, ó, olha só o que ele fala. Qual é o vértice da parábola? E o segundo ponto, tem ponto de máximo ou ponto de mínimo da parábola? Então, vamos analisar com calma aqui, gente. Olha só. O vértice da parábola, ele quer que eu determine. Então, eu vou determinar o vértice através da fórmula que a gente já falou na tela anterior. X do vértice é igual a menos b sobre 2a e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o a. Então, essas fórmulas aqui a gente vai determinar o vértice da parábola, certo? Eu vou colocar a função para cá para baixo, f de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 4x mais 3. E agora vamos determinar os coeficientes da função. Quem são eles? O a, o b e o c. O a é aquele número que está com x ao quadrado, que é o menos 2. Vou colocar bem aqui. O b é aquele número que está com x, que é o menos 4. E o c é aquele número que está livre, que está solto, né? Não tem nenhum x junto a ele. Então, aqui você tem C3, tá? E agora, o vértice da parábola, vamos determinar primeiro o x, que é menos b sobre 2 vezes o valor do a. X do vértice menos o b, eu já tenho aqui, ó, o b aqui é menos 4, vou colocar entre parênteses, não pode esquecer, menos da fórmula e menos do número para você fazer o joguinho de sinal depois. Sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 2, tá? Negativo, coloca entre parênteses. Aí eu tenho menos com menos vai dar mais, certo?
mais com menos, de dentro do parênteses vai dar menos. Então, tenho aqui 2 vezes 2 vai dar 4, certo? 4 dividido para 4 vai dar 1 com um sinal negativo. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, já encontrei o x do vértice, certo? E agora, vamos encontrar o y no vértice? Seria através dessa fórmula aí. Só que o que a gente vai fazer? A gente não vai trabalhar essa fórmula. Para a gente chegar de uma maneira mais rápida e a gente vai analisar nos problemas de concurso, vamos pegar a função e onde tiver x, o que eu faço? Eu vou colocar menos 1. Vamos colocar a função para cá para baixo. F de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, vamos lá. O x é menos 1. Vou colocar bem aqui. Menos 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais 3. Então, tenho aqui menos 1, menos 2. Ó, vamos fazer essa potência aqui, ó. Você tem menos 1 elevado a 2. É 1 vezes 1, que é igual a 1, né? E menos com menos é mais. Então, aqui vai ser 1, certo? Aqui, ó, joguinho de sinal. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, mais 3. F de menos 1 é igual... Aqui vai dar menos 2, mais 4, mais 3. Então, é f de menos 1. Aqui, ó, 4 menos 2, 2. 2 com mais 3, 5. Então, tá aqui o meu vértice. X do vértice é menos 1 e o y do vértice, que representa o próprio valor da função, que é igual a 5. Como é que eu posso definir aqui? Eu vou definir da seguinte forma. Eu coloco aqui vértice... Você tem um x, que é menos 1, e o y, que é igual a 5. Certo? Então, agora vamos analisar esse outro pontinho aqui, tá? Tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? E aí? O que vocês acham? Como é que a gente analisa? Vou jogar a função para cá para baixo, que é menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 3. Lembrando que aqui é a alternativa A, certo? Gente, para nós determinarmos se é máximo ou mínimo, basta a gente analisar o A. Quando o A ele é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima, né? E quando o A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, o que você observa? O A ele é negativo, né? Se ele é negativo, ele é menor que zero. Então, menor que zero, a concavidade vai ser voltada para onde? Vai ser voltada para baixo. E aqui você tem... o chamado ponto máximo, né? Então, aqui você tem um ponto máximo. Por que o ponto máximo, professor? Porque representa o maior valor que a função ela tem, tá? E aqui, ó, aqui você teria o ponto mínimo. Isso daqui é importante, faz essas anotações. Então, tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Tem ponto de máximo, porque o A ele é menos 2, tudo bem? Gente, eu quero que vocês façam a alternativa B. Dá para você fazer tranquilamente a alternativa B conforme eu ensinei aqui para vocês. Determina o vértice da parábola aplicando o x do vértice e depois você substitui na função. Em seguida você define se é ponto máximo ou ponto mínimo. Lembrando que o A da alternativa B é aqui, ó, é 1, tá? Então dá uma pausa no vídeo e resolve isso daí. Muito bem, se você conseguiu resolver, vamos para o exemplo contextualizado. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte função. Essa daqui é a função que o problema me dá. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Gente, é o seguinte, quando você está diante de tema do ponto máximo ou ponto mínimo, a palavra-chave que você vai identificar no problema é essa aqui, ó, máxima, tá? Vai te dar uma função de segundo grau e vai te pedir alguma coisa que está no ponto máximo. Ou então vai te pedir alguma coisa que está no ponto mínimo. Já sabe que é o quê? Que é o x e o y do vértice, certo? Nesse caso, ele quer saber a altura máxima. Então, a altura máxima é representada pela letra y, tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a função para cá, menos x ao quadrado mais 60x. Vamos determinar os coeficientes dessa função. O valor do A é aquele que está com x ao quadrado, que nesse caso é 1. O valor do B é aquele que está com o x, né? Que é 60. E o C é aquele número que está livre. Então, nesse caso, não apresenta. Então, o C é 0.
Agora vamos determinar x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o valor do a. Vamos colocar o b, que é 60, olha aqui, 2 vezes o valor do a, que é quanto? Só colocar aqui, ó, menos 1, né? Menos 1. E agora x do vértice é igual a menos 60 sobre menos 2. 60 dividido para 2 vai ser igual a 30. Menos com menos vai ser mais, certo? Pronto, já determinei o x do vértice. O que eu vou fazer agora? Vamos substituir na fórmula. Eu tenho aqui y é igual a menos x ao quadrado mais 60x. Y é igual a menos, quem é o x? É 30. Coloco aqui 30 ao quadrado mais 60 vezes o x, que é 30. E y é igual a menos 30 ao quadrado vai dar 900. Lembrando, gente, que é aqui em cima, ó, 30 vezes 30, que é 900, tá? Não é 30 multiplicado por 2. Então, aqui vai dar 900. E 60 multiplicado por 30, você faz assim, ó, 6 vezes 3, 18, e só acrescenta esses dois zerinhos aqui. Então, eu tenho 1.800 menos 900. Ó, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior número, que vai dar exatamente 900, certo? Então, a altura máxima atingida pelo avião representa 900 metros, tudo bem? O exemplo 2 contextualizado diz assim: uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função. Tá aqui a função, certo? Considerando o custo C em reais e X a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Olha só, percebe aí? Te deu uma função do segundo grau e pede o custo mínimo. Tu já sabe que você está diante do quê? Está diante do ponto mínimo, né? Então, vamos lá. Vou jogar a função para cá. 6x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Aqui uma função do segundo grau. Vamos determinar os coeficientes A, B e C. O A é aquele número que está com x ao quadrado. Olha só o x ao quadrado aqui. Nesse caso é 1, positivo. O B é aquele número que está com x, que nesse caso é o menos 80. E o C é aquele número livre, né? Não tem nenhuma letra junto dele. Nesse caso é 3.000. Vamos determinar x do vértice para a gente depois encontrar o valor desse custo mínimo, né? Então, x do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice é igual a menos o b. Olha, o b aqui é negativo. Então, você vai colocar entre parênteses, certo? E aqui você coloca 2 vezes o a, que é 1. Então, x do vértice é igual, vamos lá, menos com menos vai dar mais, 80, né? 2 vezes 1 vai dar 2, e 80 dividido para 2 é igual a 40. Então, o x do vértice, nesse caso, é 40, né? Lembrando que esse x, ele representa a quantidade de unidades produzidas. Então, qual é a quantidade de unidades produzidas? 40. Para que o custo seja mínimo, então vamos lá, saber esse custo ou o valor desse custo mínimo. Então, vou jogar a formulazinha para cá. E onde tiver x, eu vou colocar o valor de 40, né? Eu tenho aqui, ó, 40. Aqui eu tenho 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000. Então, aqui, ó, 40 ao quadrado, aqui em cima, galerinha, ó, é 40 vezes 40. 4 vezes 4 é 16, 2 zeros aqui, ó, vou só acrescentar para cá. Então, vai ser 1.600 menos 80 multiplicado por 40, 3.200, mais, baixar aqui o 3.000. Agora, você tem 1.600 menos 3.200 mais 3.000, certo? Bem, como é que a gente vai trabalhar isso daqui? Olha só. Você pode fazer o seguinte, você pode baixar 1.600, 3.000 menos 3.200 vai dar o quê? Menos 200. Por que menos 200? Porque, olha, sinal diferente a gente subtrai e dá o sinal do maior número. Então, tenho 3.200 menos 3.000 vai dar 200. E o maior número aqui é 3.200. O valor dele fica negativo, tá? E agora eu tenho aqui, ó, 1.600 menos 200 vai dar 1.400, certo?
Então tá aqui o valor do custo mínimo, que é igual a 1.400, quando você tem 40 unidades produzidas. Gente, a sua missão 1 agora é essa aqui, ó. Agente X, sua missão é responder corretamente cada item abaixo. Dadas as funções, te deu A e B, responda qual é o vértice da parábola. Ponto 2. Tem ponto de máximo ou ponto de mínimo da parábola? Então, volta no vídeo, que é semelhante ao exemplo que eu fiz para você massificar essa parte aqui que ela é importante. Então, dá uma pausa no vídeo e resolve. Eu acredito que com certeza você resolveu. Então, vamos seguir. A tua missão 2 é essa aqui, ó. Vamos lá. Agente X, sua missão é responder corretamente o item abaixo, uma questão contextualizada. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Te deu essa função aqui, certo? Em que X é o tempo decorrido em horas. Após a ingestão do antibiótico nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo. Opa! Já vi aqui a palavrinha-chave e aqui uma função do segundo grau, tu já sabe que você vai trabalhar x e y do vértice, tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ele quer saber o tempo máximo, né? Observa comigo aqui, gente. Olha só, para você fazer uma boa interpretação. O tempo está sendo representado por x. E ele quer saber esse tempo, né? Sendo que ele quer saber o tempo para atingir a concentração máxima, né? Então, se ele quer saber o tempo para atingir a concentração máxima, você vai determinar o x do vértice, certo? Então, determinando o x do vértice, você vai encontrar o tempo. Legal? Então, dá uma pausa no vídeo e resolve. Muito bem, eu acredito que você conseguiu. Se você teve dúvida, você coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, certo? Vamos lá para a nossa próxima missão. Agente X, sua missão é responder corretamente o item abaixo. De acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L é igual a R menos C. L é lucro, C é custo e R é a receita. Uma indústria de peças automotivas produziu X unidades e verificou que o custo de produção era dado pela função. Te deu esta função aí, né? C de x é igual a x ao quadrado menos 2000x. E a receita é essa aqui, certo? Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro ele seja o quê? Máximo. Gente, ele quer saber o número de peças. Então, o número de peças é x. Se o lucro é máximo, tu já sabe que tu vai determinar x do vértice. Mas eu vou te auxiliar num ponto que de repente você vai ter dificuldade. Olha só. Lá em cima ele diz que o lucro ele é renda menos o custo. Então, ele te deu duas funções aí no texto. A função do custo e a função da renda, certo? Para você formar a função do lucro, automaticamente você vai ter que manipular essas duas funções aí. Vamos lá verificar? Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar de R a função, que é essa daqui, ó. 6.000x menos x ao quadrado. Então, coloco aqui, ó, 6.000x menos x ao quadrado. Aí, ó, menos da fórmula, que é esse sinal aqui. E o custo, que é quem? Que é essa função. Então, eu coloco entre parênteses. Olha aí, para você não confundir. Fica x ao quadrado menos 2.000 que? X, certo? Era isso para você fazer. Agora eu tenho L é igual a 6.000x menos x ao quadrado. Esse sinal aqui você vai fazer o joguinho com esse e fazer o joguinho com esse daqui também. Então, menos com mais vai dar menos x ao quadrado e menos com menos vai dar mais o que? 2.000x, certo? Vamos ajeitar essa formulazinha aqui, ó. Vamos analisar aqui e pegar os semelhantes. Quem são os semelhantes? Esse com esse e esse com esse. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu tenho 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado. Mais 6.000x mais 2.000x vai dar o quê? 5.000x. Pronto. A fórmula do lucro é essa que a gente acabou de determinar. Certo? Agora, qual vai ser o teu trabalho? É encontrar
o número de peças para que o lucro seja máximo, ou seja, você vai encontrar o x do vértice. Então, encontra o x do vértice, e aí você pode colocar no comentário caso você tenha alguma dificuldade. Então, era isso para você fazer, tudo bem? Primeiro, montava a função do lucro e depois de montada a função, você ia trabalhar o x do vértice aí. Se ele pede o lucro máximo, o que você teria que fazer? Determinou o x, sim, agora substitui na fórmula, certo? Dá uma pausa no vídeo e resolve lá. Muito bem, gente, com certeza você conseguiu. Se teve dificuldade, não esquece, comentar aqui abaixo que a gente vai tirar essa tua dificuldade, certo? Vamos agora para a missão 3. Então, gente, a questão 1 caiu na CESP. Assinale a opção que corresponde ao gráfico da função f de x é igual a menos 12x mais 3x ao quadrado mais 3. Então, aqui ele te deu os gráficos e ele quer saber qual desses gráficos representa a função acima, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é determinar os coeficientes. Vou colocar o A, o B e o C. O A é aquele que está com x ao quadrado, que é o mais 3. Então, vou colocar bem aqui 3. O B é aquele que está com x, que nesse caso é o menos 12. Vou colocar aqui menos 12. E o C é aquele valor livre, que é esse aqui, ó. É aquele valor que não tem nenhuma letra junto a ele. Então, aqui eu tenho 3, certo? Bem, observa que o A é o 3, certo? Se ele é 3 positivo, ele é maior que 0. Logo, A maior que 0, a concavidade da parábola é voltada para cima. Concavidade é essa parte cavada aqui. Já posso descartar algumas alternativas. Posso descartar a alternativa A e a alternativa C. Fico com a B, D e E. Agora, como é que a gente vai saber qual dessas 3 alternativas é a correta? Bem, vamos lá. O que eu analiso aqui é o seguinte. Observa que na alternativa B, você tem o gráfico tocando 2 vezes no eixo X, certo? Só lembrando que a banca errou. Aqui, gente, é X e aqui é Y, tá? Certo? A mesma coisa você vai ver essa incoerência nas outras alternativas. Então, vamos lá. O gráfico que é a concavidade da parábola, ele toca 2 vezes no eixo X, que eu chamo de x1 aqui e x2, certo? E aqui na D, o gráfico ele não toca no eixo de x, certo? Aqui é x e aqui é y. Então, quer dizer o seguinte, se ele não toca, quer dizer que o delta ele tem que ser menor que 0. Delta menor que 0, você tem valores negativos e não tem raiz. Logo, o gráfico ele não vai tocar no eixo de x, certo? Então, vamos determinar esse delta para a gente saber diferenciar um gráfico do outro. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? É o menos 12. Então, vou colocar entre parênteses elevado ao quadrado. O a é 3 e o c também é 3. Logo, o delta é igual a menos 12 ao quadrado vai dar 144. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 vai dar 36. 144 menos 108. Então, vou colocar aqui, ó, 108. Então, já terminei o delta. Agora, vamos lá. Já posso descartar a alternativa D, porque o delta ele foi maior que 0. Então, se o delta é maior que 0, ele vai ter 2 raízes reais e diferentes, certo? 2 raízes reais e diferentes. A D, aqui, o que você observa? Não tem raiz, porque o gráfico ele não tocou em X. Então, ficamos com a alternativa B e D. Como é que a gente vai desempatar? Vamos analisar o seguinte. Na alternativa B, o que você observa? Que o ponto vértice, que é esse ponto aqui, o x do vértice, ele é o quê? Ele é positivo, né? E na alternativa E, o ponto vértice aqui, ó, para x do vértice, ele é negativo, tá? Não pode esquecer, desse lado aqui você tem os números negativos e desse lado aqui você tem os números positivos. Não pode também você deixar de esquecer que aqui é x e aqui é y, tá? A banca que deu esse vacilo de inverter as
as variáveis aqui, certo? Então, gente, vamos lá determinar o x do vértice. Vamos ver se vai dar positivo ou negativo. Então, tenho aqui x do vértice, qual é a fórmula? Menos b sobre 2a, né? Quem é o b? O b é menos 12. Então, coloco aqui entre parênteses, menos 12, sobre 2 vezes o a, que é 3. Logo, x do vértice, menos com menos vai dar mais, aqui vai dar 12, e 2 vezes 3, 6. 12 dividido para 6 vai ser igual a 2. Então, o x do vértice ele deu positivo. Se o x do vértice deu positivo, não pode ser a alternativa E, porque a alternativa E, o x do vértice, é que ele está dando negativo. Logo, seria a alternativa B. Vamos agora para a segunda questão, que diz assim: considere que um jato de água lançado em um edifício obedeça a trajetória de uma parábola descrita pela função do segundo grau, que é essa daí que ele te deu, em que D corresponde à distância horizontal a partir do bico da mangueira e H a altura do jato a partir do solo, ambos medidas em metros. Nesse caso, a altura máxima que o jato atinge é D. Então vamos lá, ele te deu essa função aqui, menos D ao quadrado mais 6D mais 2, certo? O que ele quer que você determine? A altura máxima que o jato atinge, né? Então, a altura máxima que o jato atinge representa o H, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos determinar esse H. Só que, detalhe, como você tem a palavrinha-chave máxima, significa que é o x e o y do vértice, tá? Então, vamos determinar o x do vértice, que representa o D, tá? E depois a gente vai substituir aqui na função e vamos determinar a altura, tudo bem? Então, o x do vértice, que é igual a D, né? É igual a menos B sobre 2 vezes o A. Então, tenho o x do vértice é igual ao B. O B é aquele que está junto com a letra, que nesse caso é o 6. Então, vou colocar menos 6 sobre 2 vezes o A. O A é aquele número que está com a letra ao quadrado, né? Nesse caso aqui, ó, é o número 1. Está junto com D ao quadrado. Ele é negativo. Então, aqui na fórmula, você vai colocar entre parênteses negativo. Então, o x do vértice é igual a menos 6. Faz aqui a multiplicação. 2 vezes 1, 2 com sinal negativo. 6 dividido para 2 é 3. Negativo com negativo vai dar o quê? Positivo. E agora, já determinei o D. Vamos determinar agora a altura. Como é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar esse trecho e substituir na minha formulazinha aqui, né? Na minha função. Então, tenho aqui D menos D ao quadrado mais 6D mais 2. O D aqui é 3, menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 mais 2. Agora eu tenho 3 ao quadrado vai dar 9, mais 6 vezes 3 vai dar 18, mais 2. Aqui, ó, sinais diferentes subtrai. 18 menos 9 vai dar 9. Dá o sinal do maior número, que é 18, mais 2. Então, a altura máxima é igual a quanto? É igual a 11. Logo, seria a alternativa C. Vamos para a terceira. Diz assim: considere que em um determinado dia um computador seja ligado às 5 horas e desliga às 19 horas e que, nesse intervalo de tempo, a porcentagem da memória desse computador que esteja sendo utilizada na hora X seja dada pela expressão. Te deu essa expressão aí, né? Px é igual a menos 5 sobre 4x ao quadrado mais 30x menos 100. Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a alternativa A, B, C, D ou E. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa formulazinha bem aqui. Px é igual a menos 5 sobre 4x ao quadrado mais 30x menos 100. Vamos interpretar esse problema da seguinte forma aqui, galerinha, olha só. Ele diz assim, ó, nessa situação, no intervalo de tempo considerado na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, ou seja, o máximo possível, né? Então, lembra? A palavra máximo significa o quê? Significa que você está diante das coordenadas do vértice, né?
A porcentagem utilizada será igual a... Então, o que você vai fazer? Você vai determinar o x do vértice, que representa a hora, e depois você vai pegar esse valor e vai substituir aí na função, para você determinar a porcentagem, tá? Dê uma pausa no vídeo e vamos ver se você consegue determinar a alternativa dessa questão. Muito bem, se você teve dificuldade, vamos lá analisar. Primeiro vamos tirar os coeficientes da função. O A, o B e o C. O A é aquele que está com um x ao quadrado, que nesse caso é menos 5 sobre 4. O B é aquele que está com x, que é o 30. E o C é aquele valor livre, né? Menos 100. Vamos determinar o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o valor do A. O B é 30, então vai ficar menos 30 sobre 2 vezes o A, que é menos 5 sobre 4. Então, vou colocar entre parênteses assim, ó, menos 5 sobre 4, certo? Logo, o x do vértice é igual a menos 30 sobre... Olha só o que eu vou fazer aqui, gente, presta bem atenção. Vou multiplicar 2 vezes 5, 10, com um sinal negativo. Então, vai ficar menos 10 sobre 4. Vou colocar para cá para cima e eu tenho o x do vértice é igual... Como é que eu vou determinar essa passagem agora? Olha aí, eu vou conservar o 30 e essa fração aqui, ó, ela vai multiplicar invertida, porque você está diante de divisão de fração. Aqui você tem a primeira e aqui você tem a segunda. Conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda, tá? Lembrando que aqui sinal negativo, né? X do vértice, agora eu tenho, posso cortar bem aqui, 4 vezes 3 vai dar 12. E aqui você tem sinal negativo. Gente, 12 dividido para 1 é igual a 12, menos com menos é igual a mais. Então tá aqui o tempo, que é o x do vértice, que é igual a 12. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse tempo e vou substituir aqui na fórmula. Px é igual a menos 5 sobre 4x ao quadrado, mais 30x menos 100. Onde tiver x eu vou colocar 12, menos 5 sobre 4 vezes 12 ao quadrado, mais 30 vezes 12 menos 100. Então, tenho aqui, ó, vou conservar, menos 5 sobre 4, 12 ao quadrado vai dar 144, é só você fazer 12 vezes 12, tá? Que vai dar 144, tudo bem? Mais 30 multiplicado por 12 vai dar 360 menos 100. P12 é igual... Olha o que eu vou fazer aqui, gente. Vou fazer o seguinte. 144 eu vou dividir para 4. Aí vai ficar assim. Menos 5 vezes 144 dividido para 4 vai dar 36. Mais 360 menos 100. P12 é igual... 5 multiplicado por 180 com sinal negativo, mais 360 menos 100. P12, que representa a porcentagem, você tem aqui, ó, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior número, né? 360 menos 180 é igual a 180, o maior número aqui é 360, fica positivo, menos 100. 180 menos 100 é igual a 80, que representa o valor percentual. Logo, seria a alternativa D. Vamos para a próxima questão. Essa questão caiu no concurso para auxiliar judiciário. E diz assim, olha só. Vamos pegar desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui. A trajetória percorrida pela bola da mão da pessoa até o chão, suposto plano e horizontal. Segue a função espacial. A função espacial é essa daqui que ele te deu, certo? Em que a distância considerada estão todas em metros e x é não negativo. Nesse caso, considerando-se que x é igual a zero, corresponda à localização do obstáculo, conclui-se que a maior altura, então aqui você já tem a palavra-chave, né? A maior altura, palavra máximo, né? Tudo representa as coordenadas do vértice.
A maior altura alcançada pela bola durante o voo é igual a 1,25 metros, e que a distância do ponto do tropeço até o ponto em que a bola atingiu o chão é superior a 1 metro. Então vamos lá determinar essa questão. Então olha só, gente, o texto diz o seguinte, que uma pessoa segurava uma bola pequena na mão, ela tropeçou e a bola ela fez essa trajetória aqui, ó. Certo? Bem, a questão está falando que a altura máxima dessa bola foi de 1,25 metros, aqui ó, e a distância que essa bola percorreu, a distância horizontal foi de 1 metro. Então aqui eu tenho esses dados, 1,25 metros, e aqui a distância que essa bola percorreu foi de 1 metro. Então o que eu devo fazer aqui? Eu tenho que encontrar o x e o y do vértice, né? Olha só, traçando o gráfico aqui, eu tenho o vértice da parábola, que é esse daqui, o x, esse ponto, e o y nesse ponto. Então, vamos determinar quem? X e y do vértice para saber se realmente essa questão é verdadeira ou falsa, certo? X do vértice é menos b sobre 2 vezes o valor do a. Vamos colocar a função para cá, menos x ao quadrado mais x mais 1. Vamos colocar os coeficientes. O a é aquele que está com x ao quadrado, olha, menos 1. O b é aquele que está com x, que é esse aqui, ó, que é 1 também. E o c é 1, né? C é 1. Então, vamos lá. X do vértice é igual, o b é 1, negativo. O a é menos 1. Então, o x do vértice é igual a menos 1 sobre... Olha aqui, mais com menos vai dar menos, certo? Então, 1 sobre 2 é 0,5 metros, negativo com negativo, positivo. Então, como é que a gente vai analisar? Encontrei o x do vértice, que é 0,5. Você presta bem atenção aqui, ó. Esse 0,5 aqui representa a distância que a bola percorreu, né? A questão está falando que a bola percorreu 1 metro. Certo? Vamos lá analisar. Gente, esse 0,5 é esse ponto aqui, ó. Tá? É esse ponto aqui, ó. Então, a bola percorreu 0,5 e mais 0,5. Olha aí. Certo? O que significa dizer? Realmente, significa dizer que ela percorreu uma distância de 1 metro. Então, o que a gente começa a entender? Que a primeira parte da afirmativa da questão é correta. Agora vamos para a segunda parte. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui na função 0,5, tá? Lembrando que y representa a altura máxima, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, certo? Então, vamos lá. Y é igual a menos x ao quadrado mais x mais 1. Onde tiver x, eu vou colocar o quê? 0,5, né? Então, tenho aqui menos 0,5 ao quadrado mais 0,5 mais 1. Então, tenho aqui y é igual a menos 0,5 ao quadrado, gente, é 0,25. Então, vou colocar aqui 0,25 mais 0,5 mais 1. Y é igual 0,5 menos 0,25. Vamos colocar esse cálculo bem aqui. Olha só como vai ficar. Aqui vai ficar 0. Vou emprestar para cá, ficar 10. 10 menos 5, 5. E aqui ficou valendo de 4. 4 menos 2 vai dar 2. E aqui vai ficar 0. Então, tenho aqui 0,25 mais 1. 1 mais 0,25 é igual a 1,25 metros. Opa! Chegamos na altura máxima de 1,25 e a distância total percorrida pela bola é 1 metro. Logo, nós estamos certos e a CESP também. Vamos para a última questão, caiu para o concurso de técnico em gestão de telecomunicações, ano de 2022. A respeito das funções e suas propriedades, julgue o item subsecutivo. O vértice da função quadrática ocorre no ponto V é igual a menos meio e menos 2. Gente, essa questão eu quero que vocês façam, tudo bem? Dê uma pausa no vídeo, vamos lá. Muito bem, eu acho que com certeza vocês conseguiram. Gente, se você não conseguiu, deixa no comentário aqui a tua dúvida que eu vou estar tirando, beleza? Vamos lá. Seria a alternativa C, certo, né? Então, o x do vértice é menos meio, que é esse daqui, e o y do vértice é quem? É o menos 2, certo? Terminamos mais um bloco, agora vamos analisar o nosso curso daqui das nossas aulas.
Hoje trabalhamos gráficos da função do segundo grau e te convido na próxima aula a trabalharmos função exponencial. Aqui em cima você tem um link de todas as aulas que a gente já deu. Se inscreve no canal, deixa comentário, dá like, bons estudos e até a próxima.